44 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 13, versículo 1. Em breve, o juízo divino virá. Era o que Jesus estava falando nesse discurso conhecido. E o povo de Deus, que dá ouvidos à palavra, perseverará. Minha pergunta é: você está disposto a dar ouvidos à voz de Deus? Sim ou não? Diga amém, quem sabe. Então, amado, você vai perseverar, porque o Espírito de Deus vai te capacitar para tal. Mesmo diante até do martírio, o Espírito que vai te dar força para perseverar. Livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. É o que nós vamos ler. A perícope desta manhã vai até o versículo 13. Vamos fazer a leitura então do sermão profético sobre a destruição do templo. Versículos 1 e 2 diz a palavra: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que coisa, hein? Que palavra! Vamos orar a Deus, que o Espírito fale aos corações nesta manhã. Deus eterno e amado, único e verdadeiro, esse é um momento para nós de absoluta importância, porque a Tua palavra, Senhor, quando é aberta e pregada, nós temos plena convicção que é a voz de Deus, é a palavra do Altíssimo que está sendo ministrada. Então é momento de reverência, é momento de temor e de tremor, é momento também, Senhor, de expectativas, porque a Tua voz nos leva sempre na direção certa, sempre nos conduz em triunfo, Senhor. Um momento de esperança e também de muita alegria. Então ouvir a Tua voz, Senhor amado, é a certeza de que em Cristo Jesus iremos perseverar. Então fala-nos agora, fortalecendo a nossa vida espiritual, fortalecendo nossos pensamentos em Cristo, nossa mente, nosso coração, os tesouros espirituais, e assim cresçamos em graça e misericórdia. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus, amada pastora. Amada igreja de Jesus, povo santo, povo de Deus, igreja de Cristo, igreja mais do que vencedora em todas as coisas. Esse pano de fundo, ou esta sessão bíblica, esse contexto maior que nós temos apresentado à igreja, traz uma série de controvérsias, uma série de confrontos. O que é muito importante nós sabermos identificar, porque a vida espiritual é composta de muitos confrontos. Nós vivemos, além do que os olhos físicos mostram, os fenômenos, a vida fenomenológica. Na verdade, nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. E há uma guerra espiritual muito grande, que quer destruir os filhos, destruir a família, destruir a nação, destruir a igreja de Cristo, como era no contexto que estamos estudando. Então, a vida é feita de confrontos, mas em todos esses confrontos, saibas que pela palavra e em Deus, tu és mais do que vencedor em todas as coisas, amado. Deus está no controle da sua vida, receba esta palavra. Então nós precisamos aprender o contexto bíblico,
aprender o contexto sacrossanto, para que nossa vida esteja de acordo com a palavra dele. Lembrando os amados destes confrontos diversos, depois você pode, uma a uma mensagem, ir estudando no nosso canal do YouTube, Cristo Vive Missão. Falamos sobre a figueira sem frutos, a purificação do templo, o poder da fé, que tem a ver com uma vida íntegra. A fé em Marcos não é apenas uma coisa intelectual, não é uma questão apenas emocional, mas é algo prático, é algo que se faz. Você se lembra que os discípulos foram expulsar lá um demônio, e o demônio não saiu? Jesus disse: esta casta não sai, a não ser sem oração e jejum. Porque aqueles discípulos estavam tão no automático, que já iam fazer a obra de Deus, achando que o poder estava neles. Jesus falou: não, o poder é de Deus. Ou seja, antes de ir lá, vocês precisam, a exemplo, dobrar o joelho. Vocês precisam ter integridade nisso que vocês estão fazendo. E então, o poder que vem de Deus se manifestará, o poder da fé. A necessidade de perdão. O cristão, amado, perdoa tudo de todos, amados, em nome de Jesus. A autoridade de Jesus foi questionada. Nós aprendemos isso quando escribas e líderes e fariseus respondiam questões religiosas, espirituais, apenas baseados no que os outros iriam pensar. Ou seja, os hipócritas que questionavam a autoridade de Jesus. Falou: já que vocês são hipócritas, também não vou responder o que vocês estão querendo saber. O que é importante é que vocês saibam que Jesus estava ali cumprindo o mandamento do Pai, o mandato do Pai. E se você nesta manhã está disposto a cumprir os mandatos de Deus, o chamado de Deus, que o Senhor te comissionou, meu amado, você está vivendo na autoridade do Cristo ressurreto, amado. E certamente os caminhos, em nome de Jesus, ainda que com perseguições, disse Jesus, com perseguições, irão se abrir para a tua vida. Receba esta palavra. Falamos sobre os lavradores maus, que está inserido também aqui. A questão do tributo e da ressurreição, quando Jesus foi questionado em duas questões. Primeiro sobre tributo: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Queriam colocar Jesus em saia justa perante a questão cívica, mas, amado, aquele que tem a sabedoria de Deus é guiado pelo Senhor em todas as coisas. E queriam colocar Jesus em saia justa perante ou uma doutrina bíblica, que é a ressurreição, ou perante a Torá, porque imaginavam eles que na ressurreição a mulher estaria em bigamia contra a lei da Torá. Jesus falou: vocês não sabem nada, vocês erram porque não conhecem a Escritura. Existe ressurreição e não haverá casamento na eternidade, porque o gozo na eternidade é muito maior do que nós possamos imaginar, amado. Você vai viver em delícias perpetuamente com o único noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Diga glória a Deus por isso. E também o grande mandamento, não se esqueça, pauta das últimas mensagens, quando aprendemos que o cristão é movido pelo amor. E o amor é uma decisão, o amor é uma prática, o amor se faz, o amor se desenvolve. Você ama a Deus sobre todas as coisas, ama a igreja, ama o próximo, ama a família da fé e ama aquele que é seu semelhante. E vimos espantosamente que Paulo põe o amor como acima da fé e da esperança. Amado, se você vive o amor de Deus, eu declaro em nome de Jesus que a tua vida está caminhando em perfeita vitória, amado. Há um vínculo de perfeição na tua vida espiritual. Por mais que você seja perseguido, maltratado e até mesmo crucificado, jamais perderá o significado da vida. Jesus, por amor, foi crucificado. E lá em cima, Jesus rogava: Pai, não lhes impute o pecado, porque não sabe o que fazem. Então você vê que quem vive por causa do amor, nenhum confronto nesta vida faz perder a direção ou faz perder o significado. Todos os dias, quando você levantar da cama,
você vai levantar poderosamente, porque o amor é mais forte do que a sepultura, amado. Diga glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, como mestre incomparável, como mestre dos mestres, o Rabi, o soberano, o Senhor, Ele é o modelo por excelência. Nós não vemos modelo nos hipócritas, nos escribas hipócritas. Nós não vemos o modelo daqueles que lideravam pessoas, mas na verdade eram hipócritas, porque não viviam a fé, não viviam verdadeiramente a Torá naquele contexto. Então Jesus, como a última voz, você se lembra que aos Hebreus diz que Deus falou pelos pais, pelos profetas e de diversas maneiras, e nos últimos dias falou pelo Filho. Ou seja, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, ouvimos em Jesus por intermédio da sua palavra. Ele é o Logos vivo, Ele é a palavra viva. Então Jesus trouxe o verdadeiro significado do que é servir a Deus. Por isso Ele é o nosso modelo por excelência. Este Jesus, modelo, não é apenas, ou não foi apenas o Messias davídico, da linhagem de Davi, mas Ele era e Ele é o Senhor de Davi, e Ele é o Senhor da igreja, e Ele é o Senhor da tua casa, e Ele é o Senhor desta nação, amado. Então diga aí com os teus lábios, levante uma das tuas mãos aí, levanta a mão direita ou a mão esquerda e diga: Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha igreja, e é o Senhor do Brasil, é o Senhor da terra. Nos céus e na terra não tem nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. Ele é maior. Então, é em Jesus que nós podemos vencer os inimigos. Amado, você não vai conseguir desenvolver, porque todos esses confrontos eram confrontos diretos contra Jesus, contra a obra de Jesus. Ou seja, você não conseguirá desenvolver a obra de Deus, nem viver o que Deus está fazendo na sua vida, nas tuas próprias forças. Somente em Jesus você vai reinar em vida nesta terra, amado. Somente em Jesus, que é o modelo, é a fonte, é a força, nós podemos vencer os inimigos de Deus, quais sejam, a exemplo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, as imundícias do engano. Amado, tudo que se refere ao Satanás, ao capiroto, amado, em Cristo Jesus você pode vencer, você pode vencer, você pode vencer, amado. Por mais que a carne não se converta, você sabia disso? A carne não se converte, a carne sempre lutará contra o Espírito. Disse Martinho Lutero, o grande reformista, depois do seu batismo nas águas, que é uma prática cristã ininterrupta e importante para testemunhar aquilo que já aconteceu no Espírito, assim como a ceia é um testemunho físico da nossa comunhão com Deus. Martinho Lutero, depois desse evento, ele disse assim: rapaz, eu pensei que o meu velho homem morreria nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabe nadar. E sabe nadar mesmo, ele vem nadando, nadando, nadando. E o velho homem, amado, se você não matar todos os dias, se você não crucificá-lo em Cristo Jesus todos os dias, você vai descobrir que tem um Adão lá dentro, querendo a sambinha da garrafa, querendo a dança do cachorrão, mas em nome de Jesus você está livre disso tudo, amado. Diga um amém aí mais forte, amado, para a glória do Senhor. Então é em Cristo. Então nós fomos chamados a viver, não na hipocrisia da religião vazia como os escribas, mas na santidade, na autoridade. E isto só é possível na força e na inspiração do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei ser o que é ser humilhado como ser honrado, ter abundância como de escassez. Em todas as coisas tem experiência, tanto de fartura quanto de fome. E aí ele diz o quê? Tudo
posso naquele que me fortalece. É Ele que te fortalece a cada manhã, amado. Você sabe, às vezes naquele dia complicado, aquele dia difícil, aquele dia que você tem uma decisão para tomar, aquele dia que você tem algo importante que vai acontecer, amado, é o Senhor que te fortalece. Então veja isso na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, me acompanhe por favor, tanto no telão quanto na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? Jesus Cristo. Ou seja, a graça só é trazida na revelação de Jesus Cristo, amado. Não adianta eu colocar um conjunto de coisas humanas aqui, que isso não tem graça. A graça é em Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, amado, Pedro está dizendo assim: as bandeiras que você levantava quando você era ignorante, você não pode levantar hoje. Se você levanta as bandeiras do mundo, as bandeiras do aborto, aborto é um assassinato. Se você levanta a bandeira do aborto, você não vive o cristianismo. Você não pode levantar as bandeiras da ignorância. Agora você é um cristão, você é a favor. A vida começa na concepção. Ele diz: ora, se invocais como Pai, quem tem como Pai o nosso Senhor Deus em Cristo Jesus? Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A peregrinação enquanto nós estamos aqui, amado. Nós já pode viver 100 anos, 140, 150, 200 anos. É uma mera peregrinação comparado à eternidade. É a ponta do iceberg. Então, nesse tempo, portai-vos com temor, sabendo que, olha lá, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de quem, amados? O sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito, olha lá a soberania de Deus, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Você veja que há 2000 anos atrás, já era considerado o fim dos tempos. Você imagina hoje, amado, é como o sol que vai nascendo lá às 5, 6 da manhã, o sol vai nascendo. Nós estamos em 2000 anos de alvorada. Parece demorado, né? Mas para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Mas o sol está nascendo, amado. O sol está nascendo, Jesus está voltando. Aí ele diz, que por meio dele, tendes o quê? Fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Ou seja, quando o cristão, ele é regenerado, quando ele é alimentado pela palavra, quando ele tem cingido o seu entendimento pela palavra da verdade, quando ele é sóbrio e espera inteiramente na graça, na revelação do Senhor, aqui a palavra está dizendo que a sua fé está em Deus. Amado, e uma fé que está em Deus é uma fé inabalável. É uma fé que é dom. E os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Significa dizer, já de antemão, estamos na introdução, no Sitzleben, significa dizer que pela fé você vai perseverar até o último dia, amado. Até aquele grande dia a fé está plantada no teu coração, amado.
Ai, o inimigo vai se levantar? Vai, mas vai cair. As artimanhas do capeta vão tentar? Vão, mas serão desarticuladas. E a igreja de Jesus até aquele dia perseverará. Veremos que o anticristo terá autorização para até nos matar. Mas, amado, até quando um crente morre pela fé, ele vence em Cristo Jesus. Assim como Estevão, ele cai tombado aqui, mas ele é recebido de pé na glória. Amado, o evangelho é simplesmente lindo. Então, o conhecido discurso do Monte das Oliveiras, é assim conhecido, desenvolve o tema, Jesus desenvolve nesse discurso o tema da Semana da Paixão até aqui. O que é que nós estamos ouvindo em suma nessa Semana da Paixão? Desde a sexta-feira, quando Jesus, um pouco antes de entrar na sua entrada triunfal, até agora. Qual é o tema que está sendo discutido? Primeiro é a improdutividade da nação. Quando Jesus olhou para aquela figueira, não achou fruto e disse: vai secar. Seca-se, porque a figueira é a nação, é o símbolo da nação de Israel. E nós precisamos saber, amados, que em Cristo Jesus nós fomos chamados para dar frutos. Amado, que você dê muitos frutos para Deus na sua vida. Que você tenha autoridade em Cristo Jesus e separe um tempo do seu dia. Quiçá, amado, você separe aí um tempo, fazer uma visita para alguém no hospital. Isso não é trabalho só do pastor. Isso não é o trabalho só do pastor da igreja. Isso é trabalho de todos nós em Cristo Jesus. Fazer uma visita a alguém que está no hospital acamado, ou então alguém que está lá doente em casa, ou depressivo, problemas na vida. Você chega lá com uma palavra, uma festa, ou qualquer coisa, não sei, amado. Existem muitas questões. Você chega lá e vai com um poder de Deus na sua vida. Isso é a obra de Deus, frutos. Então desenvolve isso nesse texto de hoje, e desenvolve a culpa da liderança judaica. Você se lembra que Jesus fez o que no templo? Expulsou os líderes, chutou as barracas, os vendilhões, aquele comércio que era feito dentro do templo, pois transformaram a casa do Pai, que é casa de oração, em casa de balcão de negócios. Quem paga mais leva. Não! Nós somos um ministério, amado, baseados em Deus. Diga amém por isso, para a glória do Senhor. Então, você note que isso é muito importante, porque quando a liderança não tem intimidade com Deus, não tem vida de oração, não estuda a palavra de Deus, não busca conhecimento bíblico, não investe o seu tempo, que a igreja lhe dá a possibilidade de viver para a obra do Senhor, mais correto, para que ele possa se dedicar, possa trazer o melhor. Quando não tem essa dedicação, esse ensino, como acontecia nesse caso, você nota que o povo se desvia. Assim foi lá também em Oséias. Aquela era a repreensão aos sacerdotes, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, rejeitaste a vida com Deus. E aí o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, amados, o altar da igreja, essa é a principal obra do ministério pastoral. É aqui que o pastor, principalmente, pastoreia. O pastor pode ser muito simpático, pode ser um pastor muito legal, pode visitar, pode ir, pode fazer, pode não acontecer. Se não tiver mensagem, não tem um ministério aprovado. Não adianta fazer um monte de coisa, e igreja cheia não é sinal, amado, de aprovação de Deus. Quantos lugares estão aí lotados? Se todos os lugares cheios fosse sinal da presença de Deus, nossa, até o Rock in Rio teria Deus lá. Não é verdade? Então eu vou lhe dizer, sinal da aprovação de Deus, estar na vontade do Pai, é se a tua vida está de acordo com a palavra do Senhor. Diga amém por isso. Então é isso que Jesus vem desenvolvendo. E esta falta de frutos da nação e esse descompromisso da liderança
resulta num juízo iminente, que é a destruição do templo e da terra, Jerusalém. E nós vamos entendendo, e isso fica mais claro também, quando entramos em textos apocalípticos, que toda profecia, ela tem um viés presente, passado, futuro breve e futuro lá na frente. Ou seja, a palavra se cumpriu de Jesus ali naquele tempo, e a palavra ainda vai se cumprir no nosso tempo, amado. E eu vou lhe dizer, Jesus está às portas, eu creio nesta palavra, amado. E nós precisamos estar atentos à palavra, porque Jesus vai identificar questões que são falsos sinais da sua vinda e aquilo que nós precisamos de saber. Vamos avançar. Então, primeiramente, amado, ao longo do Antigo Testamento, você deve notar que Deus primeiro advertia sobre as consequências do pecado. Ele sempre usou profetas, palavras, para que alertasse o povo quanto às consequências do pecado, o juízo de Deus. E depois que ele anunciava, e o povo apostatava, e o povo caía em pecado, então Deus cumpria a sua palavra punitiva, a sua palavra de exortação. Por exemplo, a geração do deserto que peregrinou 40 anos, amado. O que era para fazer em dias, fez em 40 anos ali dando volta. O povo andava em círculos naquele deserto. E não via que estava andando em círculos, estava andando em círculos. Por quê? Por causa da mão disciplinadora de Deus. Graças a Deus, a misericórdia de Deus também lá estava. A disciplina de Deus é misericórdia. Porque se a misericórdia de Deus lá não estivesse, as sandálias acabariam, os pés inchariam, as roupas envelheceriam e eles morreriam. O sistema imunológico não iria aguentar o calor da manhã e o frio da noite, as víboras da noite teriam morrido todos, não teria futura geração, mas graças a Deus que a mão disciplinadora e de misericórdia de Deus levou a nova geração, porque a geração velha, a geração que queria o Egito, tá bom, você quer o Egito? Então morre no Egito. E a geração nova, pela misericórdia, entrou na terra prometida com aqueles que eram fiéis, Josué, por exemplo. Então, amado, que nós aprendamos com a mão de misericórdia disciplinadora de Deus, porque Ele quer conduzir o seu povo a terras que mana leite e mel. Nós vemos em Juízes, Israel se afastou do Senhor e levou o povo a uma derrota aos filisteus. Você se lembra lá Sansão, as cabeleiras de Sansão? Você se lembra? Estava lá agarrado nas muralhas, parecido assim, estava lá cegos, dos olhos vazados, e ainda numa última oração de misericórdia, aquele homem: Deus, me permita que na minha morte eu acabe com mais filisteus do que na minha vida. E agarrado nas colunas, duas colunas principais do templo idólatra, caiu tudo, e na sua morte Sansão teve maior vitória do que em sua vida. Mas ali estava a mão disciplinadora de Deus. Os exílios da Assíria e da Babilônia, Assíria, reino do norte, Babilônia, reino do sul, foram resultados da apostasia, que tem a ver com os textos que estudamos em Marcos 12, sobre a parábola dos lavradores maus. Quando o dono da vinha enviou um servo para cobrar os frutos, foi morto. Enviou outro, foi espancado. Enviou outro, foi morto. Outro foi espancado. E agora eu vou mandar o filho. O filho eles vão respeitar. E o que aconteceu? Mataram-lhe também. E assim, os profetas foram mortos por um povo que veio apostatando da fé. Um povo que veio apostatando de Deus. E o que fará o Senhor da vinha quando vier acertar contas? É o juízo. Foi o juízo que o Senhor Jesus anunciou. Agora, ouça, em todos esses casos, Deus estava operando de modo redentor, com o propósito de trazer o povo de volta para si. Porque se Deus colocasse o povo dele debaixo de juízo final, amados, nenhum de nós sobraria. Nenhum de nós.
Quem é que poderia no santuário de Deus se ostentar como se fosse o próprio Deus? Quem é que poderia no santuário de Deus se ostentar com a sua própria justiça, na sua jactância? Então, um dos inimigos de Deus a serem vencidos é a soberba da vida. Amada igreja, somos o que somos pela graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. Então, até mesmo na destruição do templo e na destruição de Jerusalém, estava ali a permissão de misericórdia de Deus para trazer aquele povo de volta para si. E eu declaro, amado, que a nossa nação e a nossa casa e a nossa vida e o nosso ministério, o nosso Brasil, seja um celeiro de avivamento. Que as nações olhem para o Brasil e vejam, está lá um povo avivado, está lá um povo que serve ao Senhor, está lá um povo que glorifica a Deus, está lá um povo que ele e a sua casa servem ao Senhor, para a glória de Deus. Veja o que o salmista diz no capítulo 89, versículo 30. Salmo capítulo 89, versículo 30, 36. Diz assim: se os seus filhos, está falando de quem, meu amado e amada? Dos filhos, não está falando do lobo, não está falando do joio, está falando dos filhos. Se os filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então jogarei eles no inferno. Acabarei com eles e degolarei. Vou cortar o pescocinho. É isso? Pescocinho, pescocinho. Nada, não tem pescocinho aqui não, amado. O que tem aqui é a punição que Deus faz. Deus pune. Deus pune, diga amém por isso. Ele diz lá: punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Então você veja, amado, que tudo está baseado em Deus. Não desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, não deixarei de ser santo, não voltarei atrás da minha palavra. Amado, você vai perseverar, porque Deus persevera em ser misericordioso. Você vai perseverar, porque Deus persevera em ter graça sobre a tua vida, amado. E no último dia, quando os céus se abrirem e o sinal glorioso de Cristo aparecer, nós seremos arrebatados em glória, porque Deus perseverou em amar a sua igreja. Aleluia! Agora, o juízo não deixou de vir, a disciplina não deixou de acontecer. Tudo que Deus alertou e disse: olha, o pecado tem consequência. O pecado tem consequência. Por que nós vemos nações famintas, derrotadas? Por quê? Por causa da decisão deles. Então, amados, Jesus está dizendo no discurso do Monte das Oliveiras que em breve o juízo divino sobreviria ao templo e à terra e traria devastação. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram tudo. Contudo, o povo de Deus não deve se deixar levar por falsos ensinamentos, por boatos, por heresias. Antes deve perseverar pacientemente e testemunhar a Cristo Jesus em meio à perseguição. E esta palavra que se cumpriu lá, vai se cumprir nos nossos dias novamente. Haverá um tempo, nós vamos aprender isso nesse capítulo muito rico, haverão tempos difíceis, haverão tempos de grande perseguição e tribulação, como nunca houve na terra, mas Deus vai te capacitar.
e nós vamos testemunhar, e o nome de Cristo será glorificado. E quando todos acharem que está tudo perdido, no céu haverá um sinal do Filho de Deus. E as nações temerão. E Ele com fogo e uma palavra poderosa dará a vitória para os seus filhos, amados. Aleluia, aleluia. Então, amada igreja, em breve o juízo divino sobrevirá. Primeiro ponto. E então, estamos aqui, vimos aqui, até aqui, o Sitzenleben e a introdução e a ideia central. É assim que o pastor divide o seu sermão. Primeiro ponto, em breve o juízo divino sobrevirá. E então, o povo justo, aqueles que têm Cristo Jesus e a palavra na sua vida, o povo justo de Deus, precisará testemunhar em meio à rejeição e à perseguição. Marcos capítulo 13, versículos 9 a 11, diz a palavra do Senhor: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para o que? Lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aleluia, santo é o Senhor. Então, amado, lembrando o versículo 1 e 2 que nós lemos, você lembra 1 e 2? Mestre, que pedras de 18 a 24 metros, naquele tempo era algo inimaginável, que pedras, que construções. E Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, amados, não basta construir um templo religioso, não basta, é preciso que dentro desse templo religioso tenham pessoas dispostas a servir a Deus. A minha pergunta é: o evangelismo mundial tem prioridade na sua vida? Sim ou não, amado? Você ama evangelizar? É o seu desejo falar de Jesus? É o seu desejo levar ao teu semelhante a boa notícia que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para salvar todos aqueles que nele creem? Tem que haver esse fervor no coração da igreja, porque naquele lugar, naquele contexto, havia lá um povo que confiava no templo, havia uma confiança no templo em si. Amado, nós não podemos confiar em coisas materiais em si. As coisas materiais não são nada, mas se você tiver o poder de Deus dentro da sua vida, nós faremos grandes obras para Jesus. Então, nesse ponto, nós devemos saber que o poder profético inspirado pelo Espírito Santo é maior do que todas as ferramentas humanas, pragmáticas ou de oratória que nós tenhamos. Ou seja, quem é que lidera a obra de Deus, de acordo bíblico, levantando os dons, o corpo de Cristo, de maneira última, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós somos pentecostais reformados. Nós não poderíamos nunca pensar que não existe Pentecostes. Não poderíamos nunca pensar que não existe a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, o agir do Espírito. Amado, se tirar o Espírito da igreja, tira tudo. Nós, inclusive, hoje vivemos, em síntese, 100%, o ministério do Espírito Santo. Então veja lá em Atos 4, versículos 8 a 13, diz assim: então Pedro,
cheio de si. É isso que diz, amada igreja? Diga, não, claro que não. Cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. O que Pedro está fazendo aqui? Diante de autoridades, sinagogas, reis e governadores, vocês serão postos a fim de que lhes dá testemunho. Então ele está dizendo, volta lá, autoridades do povo e anciãos. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, olha lá o testemunho de Pedro, é pedra rejeitada por vós. A gente imagina lá um monte de autoridade, um monte de pomposo, um monte de apavonado, cheio de anel, cheio de roupa, cheio de caneta para dar autoridade. O cara fala, você é o responsável. Rejeitada por vós outros construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Veja lá, amados, que o que nós lemos, acabamos de ler em Marcos, quando você estiver diante deles, não vos preocupeis. Aqui não tem nada a ver com a mensagem, por exemplo. Tem gente que diz, não, você não precisa preparar esboço, não precisa preparar mensagem, porque quando você estiver lá na igreja, o Espírito Santo vai te conceder o que você vai falar. Sim, o Espírito Santo sempre fala. Mas isso não exime a responsabilidade do pregador, assim como os apóstolos tinham de fazer acurada investigação. Aqui é um contexto de perseguição, amado. Você não vai preparar uma mensagem, um sermão para chegar lá perante o cara que quer te crucificar. Lá no momento, o Espírito de Deus vai te dar. Eles eram iletrados e incultos, acima do pragmatismo, acima da oratória, acima de qualquer coisa. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo encheu aqueles homens, e eles admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Com Jesus. Amado, quando você abrir a tua boca e começar a falar do nome de Jesus, as pessoas vão dizer, essa pessoa está com Jesus, essa pessoa anda com Jesus. Então, durante a perseguição final realizada pelo anticristo, ouça, o Espírito de Deus estará conosco. Diga amém. O exército messiânico não retribuirá mal com mal, não contra-atacará com as armas que são deste mundo, mas usaremos as armas espirituais, que Paulo disse que são poderosas em Deus, para o quê? Destruir fortalezas. Nós não precisaremos entrar em guerra armada com ninguém, amado. A nossa guerra é espiritual. Olha lá o que Apocalipse capítulo 13 diz a palavra: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Muitos de nós iremos para o martírio. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, olha lá, todos que estão sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está o que? A perseverança e a fidelidade dos santos, amados. Quando tivermos muitos de nós, ou quiçá nós mesmos, não sabemos, mortos pela espada,
mortos pela perseguição, ali estará a nossa perseverança, a nossa fidelidade, e Deus estará sendo glorificado, porque é necessário que um número de mártires seja completado no céu. E então a palavra irá correr. Isso tudo faz parte do juízo de Deus sobre a terra, faz parte sobre a soberania de Deus que está conduzindo as nações. Mas no último dia haverá uma igreja mais do que vencedora. Então, amados, a proclamação do Evangelho muitas vezes será recebida com perseguição. E quando isso acontecer, o cristão deve estar preparado e permanecer firme. A igreja, portanto, retribui com amor as perseguições. A igreja retribui o mal com o bem. Vamos continuar levando o amor de Deus, vamos continuar levando atos de bondade. E deste modo, espiritualmente falando, enquanto os inimigos estiverem nos maltratando e nos difamando, e nós estivermos fazendo o que é correto e pregando a verdade, no mundo espiritual estaremos amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles, e muitos deles serão convertidos, muitos deles serão resgatados por esse testemunho. E no final de tudo, quando Jesus voltar, aí haverá juízo total. Veja 1 Pedro 2, 11 e 12, diz a palavra: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, ou seja, as armas do mundo. Amados, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, o que farão? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Louvado seja o Senhor. Então, no dia da perseguição, dê o teu testemunho. Diga amém por isso. Diga assim, levanta as tuas mãos e diga: Senhor Jesus, que eu esteja sempre revestido e cheio do teu Espírito para testemunhar a sua palavra perante esse mundo. Então, em breve o juízo divino sobrevirá. E então digo, cuidado com o uso e interpretação indevida de sinais. Esse é o segundo ponto. Marcos capítulo 13, versículos 3 a 8. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Todo o restante do discurso do Monte das Oliveiras é baseado neste versículo. Jesus está respondendo quando e o que. É a resposta a essas duas perguntas que vai determinar todo o discurso. E aí o versículo 5 a 8. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Ela é o princípio e não o fim. É o princípio das dores. Então, sempre houve, amados, doutrinas falsas ensinadas. Sempre houve, desde o tempo de Jesus, sempre houveram heréticos e falsos profetas. Então é essencial que o povo de Deus conheça a palavra, a fim de distinguir entre a verdade e o erro. Para quê? Para não apostatar da fé, para não cair em pecado. Veja lá Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha lá, unidade da fé, pleno conhecimento de Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro, levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Então, qual é a maneira da igreja edificar-se? Qual é a maneira da igreja crescer em graça e conhecimento? Qual é a maneira da igreja se fortalecer? Qual é a maneira da igreja não estar composta por meninos espirituais levados por todo o vento? É o vento da gruta, é o vento do sal, é o vento da rosa, é o vento do grão que cura coronavírus, é o vento não sei o quê. Qual é, amado? Qual é a maneira? Qual é? É o conhecimento da palavra, é a revelação da palavra. Muitos virão em seu nome, ou seja, tentando exercer um papel messiânico, mas com heresias, com mentiras. Jesus alertou, nós também precisamos alertar. Então, em todas as gerações da história tiveram alguns heréticos, por exemplo, que tentaram marcar a data do tempo do fim. Isso é uma insanidade, por interpretar cataclismos da natureza e calamidades como necessariamente sinais do fim. Jesus disse, essas coisas não são o fim ainda. Esses acontecimentos são, na verdade, o que Paulo chama de gemidos da criação, e eles continuarão a ocorrer enquanto existir humanidade. Podem caracterizar o início das dores de parto, sim, mas não são o fim exatamente. Precisamos identificar o que é o que, quando é um sinal e quando não. E aí temos outras passagens para poder, ao longo do contexto, trazer. Mas falar que teve terremoto e isso, aquilo é o sinal do fim. Gente, lá no primeiro século, as cidades foram assoladas por terremotos. Pestes sempre existiram. O que há hoje é uma intensidade maior. Romanos 8,18 diz a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Os filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, o que faz? Geme e suporta angústias até agora. Até agora. Ou seja, há gemidos e angústias. Quando o pecado entrou no mundo, não fomos apenas nós que fomos contaminados. A terra foi contaminada pelo pecado. A terra também está no cativeiro de pecado. Por isso este mundo, diz Pedro, que ele vai ser purificado no fogo, e haverá uma nova terra, um novo mundo. Então em breve o juízo virá. Cuidado com as interpretações erradas. Fulano disse que tem uma data que vai vir, quando o cometa Halley passar, aí todo mundo toma um veneninho e morre. Cuidado, olha, quando vir agora lá, o Henrique Cristo está vindo aí, é ele, vamos lá. Meu pai falou comigo, meu pai. Cuidado, vede que ninguém vos engane. Então, dê o testemunho, quando nesse tempo de juízo, cuidado com os sinais. Terceiro e último lugar, o juízo sobrevirá. Estais sobre de aviso, vigie, perseverando no testemunho da fé, pois este mundo perverso chegará ao fim. A história não vive em rodeios cíclicos e que nada vai mudar. Não, a história caminha para a consumação. A história caminha para um fechamento em Jesus que vai voltar. Diz a palavra em Mateus 13, versículo 12, 13: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, em primeiro lugar, apenas um parênteses, você já entendeu que você só vai perseverar
porque Deus persevera na minha, na dele, nessa minha santidade, disse lá em Davi: a minha santidade, a minha fidelidade, a minha misericórdia, a minha aliança, a minha palavra. Porque se não fosse Deus perseverar e te perdoar, já tinha mandado foice há muito tempo. Diga amém, glória a Deus por isso. Então ninguém é salvo no dia do juízo por perseverança pessoal, mas a minha perseverança está baseada na fidelidade de Deus. Diga amém, louvado seja o Senhor. Então, há outras traduções que dizem que ninguém vai sobreviver. Amado, nós entendemos que em todas as coisas dependemos de Deus para continuar a nossa jornada. Então, quando o mal entrou no mundo, nesses 5 minutos finais, quando o mal entrou no mundo por intermédio de Adão, havia para Deus 2 opções. Primeiro, acabar com o mundo de forma imediata. Isso era uma opção. Entrou o pecado, estragou o plano, vamos lá, acaba com tudo. Ou Deus poderia trazer a humanidade caída de volta para si. Graças a Deus, Deus escolheu redimir o seu povo. Diga amém, aleluia. Deus escolheu que todo aquele que cresce em seu Filho seria salvo. Porém, a destruição dos inimigos de Deus, assim como a transformação da terra que está contaminada pelo pecado, continuam a se fazer necessários. Assim, o mal será removido do mundo e um novo e eterno mundo será criado. Então, naquele dia, naquele grande dia, haverão novos céus e nova terra onde habita a justiça. E lá estará o povo de Deus louvando. E lá estaremos nós dizendo: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Jesus o Senhor, aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, diga glória a Deus por isso, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Santo Deus e maravilhoso Pai. Então, igreja, eu não vou discorrer muito, porque o tempo já foi embora, e eu preciso terminar com 2 conclusões. Primeira conclusão, depois de ouvir isso tudo, e a aplicação: a disciplina de Deus, o juízo de Deus, é em seu âmago de natureza redentora. O juízo de Deus não visa nos destruir, porque Ele nos amou, glória a Deus por isso. A natureza do juízo e da disciplina é redentor. Por isso, Deus santo e justo, em seu amor e misericórdia, corrige, disciplina e açoita aos filhos a quem recebe, aos que são desobedientes especialmente, a fim de que Deus restabeleça as boas obras na vida do seu povo, e os caminhos dos doentes, ou seja,
os caminhos da figueira sem fruto sejam curados e então a nação possa dar grandes frutos para Deus. Veja lá o que diz Hebreus 12, versículo 10, até o versículo 13. Pois eles nos corrigiam, está falando dos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Amado, que até mesmo a disciplina de Deus traga a cura divina para o seu povo. E em segundo lugar, no pano de fundo deste contexto bíblico, nós vimos, por exemplo, e aprendemos sobre o Shema Israel. Ouve, Israel. Agora, em outras palavras, Jesus disse: tomem cuidado, muitos virão em meu nome. Ou seja, Jesus exorta-nos à vigilância espiritual em meio a uma situação de perigo. Então, há uma situação de perigo com muitas heresias e muitas coisas que afastam as pessoas dos caminhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, aconselhando seu filho na fé, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluias. Então, igreja amada, eu termino dizendo: esteja unido com a igreja. Aqui na casa do Senhor há mútua proteção, mútua edificação, mútua exortação. Como corpo de Cristo que somos, lutamos juntos pela fé evangélica, o bom combate da palavra da fé que transforma. E assim completaremos a carreira e guardaremos a fé. Iremos perseverar, não dando ouvidos a fábulas, mas pregando, instando e combatendo no poder do Espírito Santo. Enquanto o juízo de Deus estiver sendo derramado, nós estaremos testemunhando com todo cuidado e vigilância, e assim levando a palavra da fé, da perseverança, até que naquele grande dia, Jesus voltando, diga aos seus: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Assim seja, assim diz o Senhor.